Olá amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribeiro Neto para mais um vídeo do canal e hoje, depois de uma longa jornada, eu venho aqui para compartilhar com vocês mais um vlog que eu nem sabia que ia terminar sendo bem sincero. O vídeo de hoje, vocês vão perceber que existe um gap de tempo muito grande, porque a primeira parte dele eu gravei ele no final de março, e a segunda parte dele eu fui gravar na primeira semana de abril. E ficou um período de 2 semanas ali que eu acabei não comentando porque eu estava muito atarefado, eu tinha muitas coisas para resolver, então realmente houve esse lapso de tempo aqui. Mas ele está recheado, isso eu posso dizer com toda certeza. Tem livro favorito, tem experiências novas, tem, enfim, recebido. E antes da gente começar o vlog, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei de vocês no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para Amazon aqui embaixo da caixa de informações. Vocês comprando qualquer coisa, qualquer livro através dos meus links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa terra gigantesca que é o YouTube. Muito que bem, vamos parar com esse falatório e vamos de fato começar com esse vlog, porque vocês vão ver, tem muita coisa pela frente ainda. Começando esse vlog da semana, e como vocês podem ver, preparei um lanche cheio de gordura pra mim, porque eu não tenho uma mínima vergonha na cara, né? Preparei um sanduíche de frango com batata frita e eu vou assistir alguma coisa na televisão nesta sexta-feira, esperando a chuva chegar, porque finalmente está vindo uma frente fria aqui para o Rio de Janeiro. Eu não aguentava mais esse calor. Mas enfim, vamos começar, né, esse vlog de fato. Então, meio que para compensar o nosso último vlog que eu postei aqui no canal, que não teve tanta coisa assim por conta do calor e porque eu não estava com muita disposição, eu meio que já me planejei para esse final de semana todo, pelo menos nesse sábado e nesse domingo, pegar 2 livros que eu espero que eu consiga terminá-los. Um deles eu meio que já comecei, posso falar sobre ele na próxima entrada, ainda não falei porque a iluminação não está muito boa, então eu quero falar quando estiver com luz do dia, etc e tal. Mas enfim, na minha cabeça, né, eu vou ler bastante, tanto nesse final de semana quanto no próximo. Vou conseguir fazer isso? Não sei. Vocês irão acompanhar no decorrer desse vídeo. Mas que está no meu planejamento, está. Então vamos cruzar os dedos que vai dar certo. Gente, olha só o que acabou de chegar aqui. Essa caixa da editora Ruko, que eles entraram em contato comigo para enviar esse livro para mim, e eu fiquei muito feliz, porque eu nem imaginava que a Ruko me conhecia a ponto de vir entrar em contato comigo para enviar um livro. Mas enfim, foi uma entrega até bastante rápida. Eu vou pegar a tesoura, que eu acabei me esquecendo da minha tesoura. Peraí que eu vou pegar a tesoura. Tesoura em mãos, vamos abrir aqui a caixa da Ruko, porque eu tô bastante empolgado. Ele faz parte de uma série maior, por assim dizer. Enfim, né? Eu enrolado para abrir caixa não é novidade nenhuma para quem me acompanha. Mas vamos lá. O livro que eles mandaram para mim foi esse aqui. Sobre Amor e Estrelas e Cabeças nas Nuvens, da Clara Alves, Lia Rocha e Olivia Pilar, que é essa antologia de histórias com temáticas do Zodíaco que eles vêm publicando desde o ano passado. Deixa eu abrir aqui rapidinho o livro, não é mesmo? Ele é bem pequenininho, tem 3 contos, obviamente. Um da Clara Alves, um da Lia Rocha e um da Olivia Pilar. Das 3 eu já conheço o trabalho da Olivia Pilar, eu já li todos os contos que ela já publicou. Olha, gente, veio brindezinhos aqui dentro. Veio o marcador do livro. Também veio um calendário com a capa do livro. Ah, gente, isso aqui vai ser muito útil pra mim. Veio também isso aqui, deixa eu ver o que é. Ai, que legal, veio o pôster de cada uma
das protagonistas dos contos. Eu achei sensacional. Sério, muito obrigado, Rocco, de verdade, por você ter entrado em contato comigo para poder oferecer esse livro. Eu com certeza vou ler, mas eu estou muito curioso e, né, veio com os brindezinhos todos. Muito, muito, muito obrigado, Rocco. Bom dia, são antes das 9 da manhã. Estou aqui no quintal, ouvi falar sobre a minha leitura atual, que está sendo o May the Best Man Win, de Z.R. Ello. Sim, o livro que deu todo aquele problema da Amazon, eu finalmente peguei ele para ler. Eu já estou na página 80, como vocês podem ver. E esse é um livro muito, muito, muito interessante. E por que ele é tão interessante assim? May the Best Man Win vai falar sobre um casal de ex-namorados, o Lucas e o Jeremy. O Lucas, ele é um rapaz que sempre viveu à sombra do irmão mais velho dele. O irmão era visto como o cara perfeito. E o Lucas nunca foi visto como a pessoa, o filho perfeito, por ele ter um grau de autismo. Algo que os colegas dele de escola não sabem, mas que a família dele obviamente sabe e acaba tratando ele de forma completamente diferente do irmão por conta disso. Então ele meio que sempre tomou como esse objetivo pessoal tentar ser o mais perfeito possível, sabe? Fazer parte do maior número de clubes possíveis na escola que dê prestígio para ele, para que ele possa passar para uma universidade da Ivy League. Só que esse plano dele acaba começando a ruir quando o irmão mais velho dele falece. A família dele acaba se ruindo, sendo consumida pelo luto, e o Jeremy acaba se separando dele. E por que o Jeremy se separou dele? Durante as férias de verão do último ano, o Jeremiah acabou se assumindo como um homem trans gay, tanto em casa quanto para a escola. E por ele não se ver se encaixando nesse mundo de perfeições muito corretas que o Lucas transparece e que ele não fala para ninguém de todos os problemas que ele carrega, inclusive esse medo do julgamento das pessoas por ele ter autismo, o Jeremiah acaba terminando com o Lucas de uma forma um tanto quanto ruim. E eles começam o último ano do ensino médio separados. Mas ambos estudam em uma escola elitista para filhinhos de papai, onde cada evento, cada coisa, né, ali da escola é importante para eles para a faculdade, sabe? Para conexões e serem indicados para alguma faculdade da Ivy League. Inclusive a coroa do rei do baile de Homecoming, que em outra escola seria algo completamente comum e aqui é visto como um status social. E tanto Lucas quanto Jeremiah, eles vão querer essa coroa do rei do Homecoming por motivos muito específicos. O Lucas é para, além de não ficar à sombra do irmão, conseguir conexões para entrar em uma faculdade Ivy League, que um rei do Homecoming geralmente conhece. E o Jeremiah é uma forma de se provar para todas as pessoas da escola que ele é um cara, que ele é um rapaz, um adolescente. Então, assim, a gente entende muito bem as motivações dos personagens para querer essa coroa de uma forma não fútil, por assim dizer, sabe? Mas, obviamente, os dois vão acabar descendo muito a ladeira por conta desse objetivo em comum, por conta dessa rivalidade que vai acabar se criando em torno da coroa do rei do Homecoming. Principalmente o Jeremiah, porque o Jeremiah ele é meio narcisista, ele é meio egoísta, ele meio que passa por cima de algumas coisas em cima do seu objetivo. Enfim, mesmo em inglês eu tô conseguindo ler bem rápido, eu confesso. Espero terminar esse livro o quanto antes. Tá sendo uma leitura bem gostosa. E quando eu terminar, eu venho aqui e converso com vocês sobre o May the Best Man Win, mas está até o momento sendo uma leitura muito prazerosa. Muito que bem, aqui estamos nós em mais uma atualização, porque vocês podem ver, eu cheguei na metade do livro. E eu acho que eu preciso dar alguns alertas sobre o conteúdo de May the Best Man Win, porque tem umas partes dele que eu acho que não vai ser para todo mundo, sabe? Então eu acho que é necessário vir aqui conversar com vocês e dar alguns alertas de gatilho, sendo bem sincero. E antes de eu falar dos alertas de gatilho, deixa eu falar para vocês que, como vocês podem ver, eu consegui
desamassar a jacket do livro que tinha amassado na hora do unboxing, que eu mostrei no outro vlog pra vocês e tal. Tá certinho, eu só precisei colocar vários livros em cima e eu desamassei a jacket dele, pra minha alegria. Enfim, o Jeremy, o rapaz trans que ocupa a maior parte da narração desse livro, ele na verdade está passando pela transição dele de forma recente, sabe? Então isso significa que vão ter episódios de disforia do personagem narrados nesse livro aqui, até porque ele queria que a transição dele fosse mais rápida e, como a própria palavra diz, é um período, sabe, de tratamento, é algo constante, por assim dizer. E existem sim esses episódios que afetam bastante o Jeremy, em que é a disforia falando. Você percebe isso e o próprio Jeremy percebe que é a própria disforia falando. Outro alerta que eu acho que eu preciso dar nesse vídeo é que o Lucas, o outro personagem, o outro protagonista, ele tem um grau de autismo. O irmão dele, o irmão do Lucas que acabou falecendo e que ele meio que vive à sombra, ele era muito, muito capacitista com o Lucas. De falar coisas capacitistas para o Lucas, sabe? Assim, tem muito capacitismo nesse livro por conta desse personagem, né, da sombra desse personagem que o Lucas acaba celebrando. Existe a disforia do próprio Jeremy, existem episódios de transfobia, porque tem um personagem aqui que ele pratica muito bullying, ele persegue o Jeremy pelo Jeremy ser trans. Esses assuntos eles são tratados de forma bem aberta, bem visual, bem gráfica. Tanto que, assim, é um livro que tem essa capa fofinha, bonitinha, toda colorida e tal, mas eu não estou achando esse livro tão fofo assim, não, sendo bem sincero. Não no quesito negativo, sabe? Mas no quesito da ambientação da história. Mas existem sim todos esses momentos de homofobia, de transfobia, de capacitismo, esses momentos de disforia do próprio Jeremy. Então isso deixa a leitura mais densa, sabe? Deixa a leitura com um sabor mais amargo. Não é tudo tão colorido e tão bonitinho quanto a história de dois caras que são ex-namorados e que concorrem à coroa do baile pode parecer pela sinopse, entendeu? Então fica aqui o meu alerta para os leitores, né, de todos os gatilhos que possuem, que podem acontecer devido à leitura de May the Best Man Win. Ele pode parecer um livro fofinho, mas ele vai tratar de forma bem gráfica, bem visual, bem explícita todos esses assuntos. Deixa o leitor incomodado, sabe? Você percebe que é intencional ter esse incômodo durante as cenas. Então, fica aqui o meu alerta, né? Eu acho que eu termino o livro, porque depois de 50% eu leio as coisas assim, uma fluidez, né, maior. Então, quando eu terminar de ler o May the Best Man Win, eu venho aqui e dou o veredito dele para vocês, tudo bem? Mais uma atualização nesse nosso sábado. Confesso para vocês, na metade do May the Best Man Win, eu dei uma parada, até porque eu comecei a me sentir um pouquinho mal. Aí, eu tô me sentindo mal, e eu sei que tá vindo uma crise de enxaqueca, eu não forço muito leitura. Então eu deixei o livro ali, para pegar amanhã, resolvi assistir a um filme. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu entrei no aplicativo da HBO Max e fui assistir algum filme que tinha lá. O filme que eu acabei escolhendo para assistir agora de noite foi o As Panteras de 2019, se eu não me engano. Com a Kristen Stewart, a Lamont Scott, a Elizabeth Banks, eu me esqueci o nome da outra atriz. Essas pessoas tinham falado tão mal, mas tão mal desse filme, que eu ficava assim, gente, não é possível que esse filme tá tão ruim assim, não é possível. E eu não achei ele tão ruim assim não, muito pelo contrário, eu achei ele bem divertidinho, sendo bem sincero, bem despretensioso, bem gostoso de se ver. Ele é um soft reboot dos filmes de 2000 e da série dos anos 70. Então existe sim uma ligação muito explícita entre esse filme de 2019 com os filmes da Drew Barrymore, da Lucy Liu e da Cameron Diaz e com a série original dos anos 70. Eles meio que formam essa linha do tempo como se as Panteras Antigas tivessem esse legado, de fato, e a agência tivesse expandido as operações e se transformado em uma organização mundial com um exército de panteras. Então essas três panteras desse filme, na verdade, são um
novo time desse exército de panteras que se formou desde lá dos anos 2000, quando a operação da agência do Charlie se expandiu. O roteiro é bem feijão com arroz, ele é bem feijão com arroz mesmo, mas assim, o roteiro dos primeiros também era super feijão com arroz, então reclamar de roteiro de um filme de As Panteras é querer demais, vamos ser sinceros. Uma coisa que eu gostei, que a Elizabeth Banks fez nesse filme, que ela foi a diretora também, é que ele é muito mais pé no chão do que o anterior, As Panteras Detonando, porque o MacD, ele perdeu a mão completamente, ele subiu o tom, que era um tom já bem escalafobético no primeiro filme, e ele subiu o tom no segundo, que algumas cenas chegam a ser surreais. E a Elizabeth Banks, ela foi mais pés no chão, com muitas cenas de ação. Gostei muito das cenas de ação desse filme, sendo bem sincero. Gostei das referências. É um filme divertido de se ver, ele é despretensioso. Eu não achei esse filme monstruoso que as pessoas falam, não achei de verdade. Adivinhei quem era o vilão? Sim, adivinhei na primeira cena. Sendo bem sincero, na primeira cena do filme eu já adivinhei quem era o vilão. Mas eu achei bem legal mesmo. Uma pena, porque eu acho que não vai ter continuação. E o filme meio que lança um mistério sobre o Charlie no final, que a gente fica pensando o que aconteceu, o que é isso, e a gente não vai ter essa explicação, né? Vai ficar pra imaginação. Mas enfim, é isso. Foi ótimo pra essa noite de sábado. Basicamente é isso. Vou terminar de lanchar, vou ver algo na TV ou no YouTube pra ir dormir. Olha, eu aparecendo nesse final de tarde para conversar com vocês sobre a minha finalização de May the Best Man Win, do Z.R. Elo. Pois sim, eu passei o dia de hoje todinho me dedicando à leitura da segunda metade do livro. E como eu disse para vocês na entrada anterior, esse livro aqui, de fato, ele não é tão fofinho quanto a capa e a sinopse dele promete. Essa leveza que a gente espera, essa coisa meio enemies to lovers e tal, não é exatamente esse rumo que o Z.R. Elo vai tomar ao contar a sua história. E isso me surpreendeu muito, muito mesmo, sabe? Tanto que eu tô aqui conversando com vocês e eu tô conjecturando se foi um livro que eu amei, se foi um livro que me deixou reflexivo, se foi um livro que me divertiu, ou se foi um livro que mexeu bastante comigo, porque tiveram coisas que mexeram bastante comigo, tiveram coisas que eu me diverti bastante. Assim, o relacionamento, né, o retorno do relacionamento do Jeremy com o Lucas, ele vai sendo construído pouco a pouco. Primeiro a gente vai sabendo como eles eram antes da separação, por assim dizer, né, e antes do próprio Jeremy passar pela transição. E depois a gente vai vendo como é que eles estão agora, para então a gente ver como é que eles podem ser no futuro. É realmente um slow burn, que a gente sabe que os dois ainda mantêm sentimentos um pelo outro, porém vai ser um slow burn bem lento, porque vão ter outras questões na frente deles e pedidos dos dois se relacionarem de uma forma 100%, sabe? Como eu te falei para vocês na outra entrada também, é um livro que tem bastante gatilhos sobre assuntos muito pesados, tem umas cenas assim bem pesadinhas de verdade nesse livro aqui, cenas de agressão verbal, psicológica, cenas de preconceito, tem uma em específico aqui que realmente me deixou bastante sentido. Então assim, o Z.R. Elo, ele vai falar muito abertamente, sabe, sobre os assuntos que ele quer tratar nesse livro aqui. Ele não vai ser nem um pouco paternalista com o público dele, apesar desse livro ser um livro jovem adulto, ser sobre adolescentes privilegiados nessa escola privilegiada, mesmo que a maioria deles, ou parte dos personagens que a gente tem foco, sejam de grupos minoritários. Socialmente falando, financeiramente falando, eles são privilegiados, e todos os personagens sabem disso, e o fato deles terem esses privilégios, deles terem essas oportunidades, vai impactar muito sobre quem eles são. O Z.R. Elo não faz aquele rico, meu Deus, olha só como eu sou um rico abonado. Não, assim, eles são mimados, eles são arrogantes, eles são privilegiados. Não tem outra palavra para falar sobre isso, sabe? E o autor ele não esconde essas sombras, essas cores dos personagens. O Jeremy, por exemplo, ele é um cara
Sério, ele é um cara que vai fazer de tudo, vai passar por cima de todo mundo pros seus objetivos. Ao mesmo tempo que a gente fica muito empático com ele, tem muitos momentos aqui que ele é extremamente cuzão, ele é extremamente babaca, sabe? E isso é muito sensacional. Porque ao mesmo tempo que a gente entende as ações dele, a gente condena. E a própria história condena também, sabe? Não passa pano pro personagem. Eu achei isso sensacional, sensacional mesmo. Vai ser um livro com toda certeza que o leitor vai amar ou vai odiar, sabe? Não vai ter meio termo com esse livro aqui. Ou você vai gostar muito desse livro, ou você não vai gostar nada desse livro. Eu gostei muito desse livro. Trouxeram personagens extremamente cativantes, mesmo que eles não sejam um exemplo de personagem, sabe? Um exemplo de pessoa, por assim dizer. Eles não são um exemplo de pessoa. Enfim, sensacional, sensacional. Ziarilo me cativou e me trouxe por um livro que eu não esperava. Eu não esperava por esse livro. Assim, eu tinha muita expectativa com relação a ele, pela fofura da capa, pelo lado engraçadinho da sinopse, mas ele me mostrou muita coisa além. E isso que é bom, sabe? Se surpreender com isso. Não vai ser um livro para todo mundo, mas foi um livro para mim. E eu tenho certeza que vai ser um livro para muitas das pessoas que buscam o que esse livro aqui traz. Muito que bem. Bom dia, pessoas. Hoje é sábado, começo de abril. Vocês acompanham o calendário que eu coloco em tela? Vocês vão perceber que houve um gap muito grande de dias desse vlog. Que eu pulei um final de semana e eu tô vindo 2 finais de semana depois das entradas anteriores para conversar com vocês aqui. E de fato aconteceu isso mesmo. Não apenas com esse vlog, mas no canal. A gente teve um hiato forçado durante 2 semanas. Eu não lançaria um vídeo. Eu tinha vídeos gravados já em março. Eu geralmente gravo alguns vídeos no começo do mês para ir soltando no decorrer do mês e editando. Só que eu não consegui editar, não consegui postar nada, eu não consegui vir aqui dar continuidade no vlog porque os últimos 15 dias foram uma montanha-russa de altos e baixos que mexeu com a minha ansiedade e eu acabei tendo 2 crises de ansiedade no decorrer dos últimos 15 dias. E obviamente isso drenou bastante da minha energia, isso mexeu com o meu emocional e eu não consegui fazer nada, não consegui produzir nada pra cá, não consegui ler nada e por isso houve esse hiato, né, de 2 semanas mais ou menos por aqui e pelo vlog também. No momento eu acho que estou bem melhor, sendo bem sincero. Eu preciso agradecer muito a minha amiga Mar, que foi quem esteve mais próximo de mim nos últimos dias, porque eu geralmente, quando eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu me afasto de todo mundo, porque eu não quero afetar ninguém. E a Má, ela esteve do meu lado e ela me ajudou muito. E, meu Deus, eu tô começando a ficar com o olho cheio d'água. Eu já agradeci bastante ela foi um anjo, de verdade, assim. Principalmente em um assunto específico que ela me ajudou muito e ela não tinha obrigação nenhuma. Ela não tinha obrigação nenhuma de me ajudar. E ela me ajudou muito. Então, se ela estiver vendo esse vídeo, Mar, muito obrigado. Sério, eu preciso agradecer mesmo, porque você tirou metade do peso do mundo das minhas costas e eu não tenho palavras para agradecer de verdade. Mas enfim, né, eu não vim aqui para conversar com vocês e deixar ninguém triste, sendo bem sincero. Eu vim aqui explicar o que aconteceu. Eu acho que essa semana as coisas começam a voltar ao normal, eu começo a voltar a postar os vídeos que já estão gravados e que só precisam editar, né? Se eu já tiver postado o vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Mas eu vou tentar esparecer nesse final de semana e eu vou pegar uma leitura que é de um desafio meu, dos 35 livros antes dos 35 anos, vou até pegar, que é um e-book. Eu estou falando do A Metamorfose do Kafka, eu tenho nessa edição aqui da Ontofágica, e é um dos meus livros, né, desse meu desafio de 35 antes dos 35. E é um clássico que eu já estava querendo ler há muito tempo, eu já tinha até começado no ano passado, mas eu parei na metade da primeira parte. É bem fininho, eu acho que vai fluir tranquilamente essa leitura comigo e vai me ajudar a esparecer. E enfim, assim que eu terminar de fazer essa leitura, eu venho aqui e converso com vocês sobre a metamorfose. Mas foi essa a razão de ter tido esse gap durante os últimos dias e, enfim, que, né, as coisas sigam o fluxo.
para o melhor caminho possível. 2 horas e meia depois, aqui estamos nós para atualizar. E sim, eu terminei de ler o A Metamorfose, eu até tirei a capa daqui, do Franz Kafka. E é um livro bem curtinho, então não existe nenhuma surpresa eu terminar ele tão rápido assim. Na verdade, é uma história dividida em 3 partes. Vai contar o que acontece com o Gregor Samsa, que é esse rapaz que é um caixeiro viajante, que ele ajuda muito a família dele financeiramente, inclusive com uma dívida que o pai dele tem com o chefe dele, que ele provém as coisas dentro de casa. Ele quer mandar a irmã para uma universidade de música, porque a irmã ela toca violino. Até o momento que a história começa, a família tem uma relação muito boa com ele. Mas aí, eis que uma noite o Gregor Samsa ele vai dormir, se sentindo um pouco mal. Quando ele acorda, ele se transformou em um inseto. A partir desse ponto que ele se transformou em um inseto, que as coisas dentro da casa dele vão dar uma volta de 180 graus da forma como a família enxerga o Gregor Samsa, a forma como o próprio Gregor Samsa vai se sentir inserido nessa família. E deixa eu dizer para vocês, eu não sei se eu fiz certo ler esse livro, A Metamorfose, no momento que estou me recuperando emocionalmente, porque é uma história assim que mexe com o leitor. Me conectei com o Gregor Samsa de tantas maneiras, porque existem tantas correlações que dá para se fazer com a metamorfose do Gregor Samsa que não tem como ninguém não se identificar com ele, sabe? Pois, querendo ou não, existe uma alegoria óbvia nessa transformação, nessa metamorfose do Gregor Samsa em um inseto. Você pode substituir essa transformação pelo fato de alguém que perdeu o emprego, alguém que provia a família com o emprego dela e é vista como um estorvo, um peso a mais na condição financeira da família, ou uma família que não sabe lidar com a sexualidade do filho, ou uma família que não sabe lidar com o gênero do filho pelo qual se reconhece, ou alguém que teve uma doença, não se recuperou de um acidente, e a família também encarar aquela pessoa como um estorvo, sabe? Existe N possibilidades de fazermos essa alegoria funcionar, sabe? E se conectar com o leitor. O Gregor Samsa, ele infelizmente ele vai ser enxotado da própria família por conta dessa transformação dele. Ele vai sendo visto cada vez menos como humano e muito mais como um monstro, como um estorvo. E como a gente vê por boa parte do livro, tudo pela perspectiva do próprio Gregor, a gente sabe que ele continua sendo humano. Só que a família vai deixando de vê-lo como humano. E isso é pesado. Não existe outra palavra para dizer além de pesado. Estou aqui para falar para vocês, leiam. Não é esse monstro de 7 cabeças. Na verdade, é uma leitura bem tranquila. Eu esperava uma dificuldade muito maior e não é tão difícil assim de ler. Mas enfim, fica aqui a minha recomendação de A Metamorfose. Não sei se eu deveria ter lido nesse presente momento, né? Todo fodido da cabeça. Mas enfim, eu gostei muito, me conectei muito com o personagem, dei 5 estrelas e agora eu vou fazer alguma coisa para comer e ver qual vai ser a minha próxima leitura que eu quero fazer nesse final de semana. Assim que eu escolher, eu venho aqui e converso com vocês. Aqui estamos nós, um pouco depois do almoço. Eu escolhi qual vai ser a minha próxima leitura desse final de semana. Eu não sei se eu vou terminar nesse final de semana, mas eu vou começar agora no sábado. Eu tô falando de Clube do Livro dos Homens, da Lyssa Kay Adams, lançado por aqui pela editora Arqueiro, e que também faz parte do meu desafio dos livros hypados, que eu postei pra vocês no começo do ano. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Esse é um livro que eu tenho muita curiosidade, mas depois de ler o A Metamorfose, eu precisava de algo leve. Não apenas A Metamorfose, mas, né, as 2 últimas semanas, eu acho que eu precisava de algo leve, e eu acho que Clube do Livro dos Homens vai me trazer essa leveza que eu tô precisando. Até porque aqui nós vamos conhecer o Gavin, que é esse astro de beisebol. Ele está a ponto de se separar da esposa, por conta da ausência dele em casa. Ele está extremamente arrasado, ele está bebendo tudo, ele está num quarto de hotel todo sujo. Daí os amigos chegam para o protagonista e falam assim, olha, a gente tem um clube do livro dedicado à leitura de romances. Somos só nós, os caras, lendo esses livros de romance, porque nós usamos esses livros
na nossa própria vida, nossos próprios relacionamentos. Aí o amigo dele, o melhor amigo dele, fala que ele usou esse clube do livro para reacender a chama do casamento dele, que também não estava muito boa. E eles vão usar um livro, um romance de época do período regencial, para tentar fazer com que esse casamento não acabe, para que ele recupere o amor da esposa dele e que eles fiquem juntos de novo. Basicamente essa é a premissa, e ela sempre chamou bastante a minha atenção. E assim, deixa eu dizer pra vocês, está sendo muito, muito, muito divertido. Já no primeiro capítulo, os personagens me cativaram de cara. Os problemas conjugais que ela colocou aqui entre os dois protagonistas, né, entre o marido e a mulher, são bem incríveis e pé no chão. Mas enfim, talvez o mais legal dessa minha leitura esteja sendo pelo fato que eu estou escutando o audiobook desse livro. Pois sim, tem um audiobook em português, a editora Arqueiro preparou. Deixa eu até ver o nome do narrador, porque eu preciso enaltecer esse narrador. É o Adriano Pellegrini. O Adriano Pellegrini é quem está fazendo a narração desse livro. E assim, gente, que sensacional essa narração. Porque tá me ajudando bastante, pois é um livro em terceira pessoa. Livros em terceira pessoa eu geralmente leio um pouco mais devagar do que livros em primeira pessoa, e com a narração eu coloco numa velocidade um pouco alta e isso me concentra direto no texto e eu vou acompanhando o ritmo que está no meu fone de ouvido. Então a leitura está sendo muito mais rápida por conta da narração no audiobook. E a própria narração do Pellegrini, ela é sensacional, porque ele muda a entonação na hora dos diálogos, e ele faz uma entonação diferente para cada personagem diferente. Então a gente reconhece quem é que está falando já pela voz que ele está fazendo. Então assim, ele não apenas narra, ele atua no audiobook também. E isso está sendo uma experiência muito, muito, muito gostosa. Está sendo um audiobook muito bem feitinho. Então fazer a leitura do e-book junto com o audiobook no ouvido está sendo, ó, chef kiss. Como eu falei pra vocês, o meu ritmo tá muito mais dinâmico por conta disso, porque eu tô me concentrando 100% na história, eu tô acompanhando o ritmo do audiobook e eu tô na velocidade 1.5, se eu não me engano, o que diminuiu bastante o tempo do audiobook. Assim que eu terminar de ler o Clube do Livro dos Homens, eu venho aqui e converso com vocês sobre o que eu tô achando da história, o que eu achei desse livro. Mas até o momento vocês podem ver que eu estou bastante empolgado e que foi uma leitura assim certeira para esse momento que eu estava precisando de fato, né? Não preciso nem fingir. Nós estamos aqui no dia seguinte, pois eu terminei a minha leitura de Clube do Livro dos Homens, terminei agora de manhã. E, gente, esse livro era exatamente o que eu estava precisando nesse exato momento. Eu precisava de um livro divertido, de um livro fofo, de uma história fluida, de personagens cativantes, e foi exatamente isso que eu encontrei aqui. Mas antes de eu falar necessariamente sobre a minha experiência com o livro em si, eu preciso muito enaltecer o trabalho do narrador do audiobook. Como eu falei para vocês na última entrada, eu fiz a leitura do e-book junto com o audiobook. Ele, se eu não me engano, tem disponível no Audible, que é o serviço de audiobooks da Amazon. É um trabalho impecável, uma narração muito boa, pois de fato o narrador ele não apenas narra a história, ele te emerge para ela. Isso faz com que a leitura, no caso o áudio, seja muito mais gostoso, e eu com certeza acho que a minha experiência com o Clube do Livro dos Homens foi tão positiva assim porque eu tive auxílio desse audiobook. Só para vocês terem uma ideia, ali para 70, 75% da história vai acontecer uma cena de sexo entre os personagens. E quando chega na hora da cena de sexo, o narrador, ele narra, ele atua até nisso. Então, no primeiro momento foi um choque, mas foi tão divertido, porque ele faz até os gemidos dos personagens. E talvez eu tenha ficado um pouco ligado com isso, mas tudo bem. Confissões feitas, realmente foi uma atuação muito boa, uma narração muito boa, e eu espero de verdade que tenha um audiobook para o segundo livro, que foi lançado já. Mas enfim, falando sobre a história em si. É um livro de romance adulto, e os dilemas que os personagens sentem aqui, de fato, são dilemas de relacionamento adulto, de casamento, quando os problemas começam a enfraquecer a relação entre um casal,
sabe? Gostei muito da forma madura com que a Lysa Kay Adams lida com todos os assuntos que ela aborda aqui, sabe? Não é um livro cheio de sexismo, cheio de machismo, não é. Muito pelo contrário, eu fiquei muito feliz de não encontrar esse caminho aqui. A própria ideia do Clube do Livro dos Homens, os próprios personagens falam que é para eles se desconstruírem, para eles tirarem um pouco da visão machista e sexista que eles possuem e aplicar isso no casamento deles, nos relacionamentos deles e na vida deles também. Enfim, é muito divertido, é muito fofo. Os melhores amigos do protagonista, assim, são sensacionais. Principalmente o que vai ser o protagonista do próximo volume. Ele é, sério, um cara que às vezes você quer dar um tapa, dar um soco na cara dele, mas às vezes você quer que ele seja seu companheiro de saída, sabe? Porque ele é um cara sensacional. Enfim, eu curti muito as resoluções que a autora deu aqui. Como falei pra vocês, muito maduro, muito certo e ao mesmo tempo muito divertido, muito fofo, que te cativa, que te emociona. Eu fiquei emocionado em alguns momentos, porque isso mostrava o quanto eu me importava com esses personagens, e eu realmente estava me importando muito com esses personagens. E mesmo com medo do hype desse livro, eu dei 5 estrelas para ele. Não apenas isso, eu também favoritei Clube do Livro dos Homens. Culpa do audiobook? Eu não sei. Eu até brinquei com a minha amiga Mar, que também acabou me acompanhando na leitura dele, de que talvez o audiobook tenha me influenciado bastante na hora da experiência da leitura do livro em si. Mas mesmo que ele tenha me influenciado, valeu muito a pena, se tornou uma experiência super positiva desse ano de 2022 no campo das leituras, e eu dei 5 estrelas e favoritei Clube do Livro dos Homens, nosso terceiro favorito desse ano de 2022. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter. Para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra e receber uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Enfim, você já leram algum desses livros? Você já escutou algum audiobook? Você já assistiu o As Panteras? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Henrique Neto para mais um vídeo do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.